O que eu só gostaria de lembrar e capturar, né, atendendo a essa colocação do Gilson, que é muito interessante, da Alcione, que o Emmanuel aprendeu com ela, né, o padre aprendeu com ela, né, por isso que ele fez aquela coleção Fonte Viva, Pão Nosso, porque ele pega um versículozinho e desenvolve, né, cada versículo desenvolve, né. Mas o que eu peguei do Evangelho, que ficou muito forte, é assim, que nós não devemos, se nós estamos fazendo o bem, nós não devemos temer o mal, não é? E aí você fica pensando que em algumas situações, algumas pessoas têm uma aflição do mal, assim, tão grande, tão grande. E será que não está faltando um pouco de bem no coração dessas pessoas? Não é? Então, porque é assim, se você está na prática do bem, você não tem que temer o mal. Por uma série de motivos. Aqui na doutrina a gente aprendeu isso, né? Que a gente é assistido, que a gente é acompanhado, a gente é inspirado, sabe? Os benfeitores estão com a gente na prática do bem. E por conta disso a gente não tem que temer mal algum, obviamente que não, não é? Agora, isso é de muita importância para a gente, porque isso é para a gente despertar que nós precisamos começar ou continuar na prática do bem com perseverança e não temer nada mais. Lá em João, em Apocalipse, tem uma mensagenzinha forte, eu usava isso inclusive nos meus textos jurídicos, que era assim: nada temas daquilo que hás de sofrer. Então, as pessoas às vezes vivem uma aflição antecipada. Já repararam como as pessoas vivem aflitas no dia a dia? Que aconteceu tal coisa ali, no ônibus, e no metrô, e na rua. Não sabe nem se vai pegar nele, né? Então. Se vai acontecer, né? Então, é isso que a gente precisa estar vigilante. Agora, se a gente está com um quartinho muito grande dentro de nós, e só tem um vagalumezinho andando por lá, nós precisamos pelo menos ligar uma vela. Daqui a pouco a gente vai lá e liga a luz. Quando você liga a luz, né, a lâmpada, aí ilumina o quarto todo, né? Então, claro, a gente passa por dificuldade, passa por medos, essas coisas, mas isso não deve ser o foco principal da nossa vida, porque nesse aspecto a gente deixa de fazer um monte de coisas. Veja na época da pandemia, o medo que fez com as pessoas. As pessoas deixaram de fazer 1 milhão de coisas, e ainda estamos vivendo a dificuldade dessa pandemia, porque algumas pessoas ainda não se animaram nem a sair de casa. Tem muita gente que falar em sair de casa é um martírio, não é? Uma sequela do medo. E os espíritos falam para a gente também com outra clareza, quer dizer, nós precisamos tomar cuidado, porque assim, o medo, simplesmente o medo, ele não serve de justificativa. Lembram lá na parábola dos talentos? Eu tive medo, enterrei o seu talento para devolver. E aí o Senhor falou assim, por medo, né? Quer dizer, o Emmanuel complementa dizendo assim: o medo não serviu de justificativa entre o servo e o seu Senhor. Então a gente precisa fortalecer, mas a gente só fortalece na prática do bem. É só nessa direção. Porque do contrário a gente vai viver aflições e dificuldades. Esses dias eu tive que fazer um saque bancário grande, no meio da Estação da Luz. No meio da Estação da Luz. Um saque enorme de dinheiro. E aí eu pensei, bom, a maioria das pessoas estariam apavoradas, ia pegar um táxi aqui na porta, ou vim de carro, eu estava de metrô. Aí eu tenho essas sacolas aí, as minhas sacolas, né? Botei os negócios lá, pus umas coisas por cima, livro, papel, blusa, e andei com esse troço aí, como se nada tivesse acontecendo. Mas é assim, claro, a gente não pode dar azar, sorte pro azar, vamos dizer assim, né? Óbvio que não, né? Mas se você tomar um mínimo de providência, um mínimo de cuidado, juntamente com a assistência que você tem, porque se alguém nos alcança numa situação dessa, é porque ele conseguiu sintonizar-se com a gente, de alguma forma. Se ele não nos alcança, ele não está sintonizado com a gente, porque eu posso ter passado por dezenas de malfeitores, sem saber, no metrô, na Paulista, em todo lugar, não é? Mas o problema é a sintonia. Chama, né? O imã, né? Então, eu já perguntei na penitenciária como que o ladrão se atrai com a vítima.
não é? Eles não têm uma resposta definitiva para isso, mas eles têm uma resposta que é curiosa. Eles falam que quando eles vão para cima de uma vítima e percebem que não dá certo, por qualquer motivo, a vítima atrasa o passo, adianta o passo, entra em algum lugar, faz alguma coisa, e ele naquele instante perde um pouquinho o bote que ele ia dar, qualquer coisa assim, desiste. Ele fala o seguinte: se eu insistir, sabe o que acontece? A casa cai. Sabe o que significa? Vou me danar. A casa cai. Então, isso eles já conseguem perceber. Que se deu um negocinho, eles têm que desistir do negócio, tem que ir para outro. Não insiste naquele. Porque se insistir naquele, a casa cai e já caiu para muitos deles nesse sentido. Então, isso significa o quê? Não é? O amparo espiritual, a ajuda espiritual, a companhia espiritual que essas pessoas têm, que não precisam ter essa sintonia, não precisam passar por aquela situação grave, não precisam passar por isso. Porque se precisassem, obviamente passariam. Então, voltando aqui ao Evangelho, é assim: quem faz o bem não precisa temer o mal. E se mesmo assim o mal o alcançar, nós temos que se conformar e continuar perseverando no bem. Porque não é, tem duas colocações, né? Não é a comida que busca o estômago, é o estômago que busca a comida. Então, não são os malfeitores que sobem nos degraus da vibração, da elevação, do entendimento, para nos alcançar. Somos nós que descemos no nível deles. É isso que nós precisamos estar cientes, não é?